Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Esse tópico que está aparecendo na tela para os senhores, a redistribuição ou a assim chamada distribuição dinâmica do ônus da prova. Vamos ao ponto. O parágrafo 1º do artigo 373 do CPC autoriza o juiz a redistribuir o ônus da prova de modo diverso do previsto na regra geral, se houver impossibilidade ou excessiva dificuldade no cumprimento do encargo, ou, ainda, se for mais simples a obtenção de prova do fato contrário. Mas o juiz está proibido de proceder a tal redistribuição se ela implicar a atribuição à parte de ônus impossível ou excessivamente difícil de ser cumprido. É o que consta do parágrafo 2º desse mesmo artigo 373. Trata-se daquilo que a doutrina denomina de distribuição dinâmica do ônus da prova. A parte interessada pode requerer ao juiz que proceda a tal redistribuição, mas o juiz deve agir até mesmo de ofício, uma vez presentes os requisitos. Na tarefa de redistribuir o ônus da prova, não há margem para arbítrio, nem discricionariedade, no sentido estrito do termo pelo juiz. O emprego do verbo poderá, no parágrafo 1º, indica apenas a necessidade de exame de cada caso concreto. Como indicado antes, a atribuição legal do ônus da prova toma em conta aquilo que ordinariamente acontece. A parte a quem o fato interessa é que tem a melhor condição de prová-lo. Se não o faz, isso significa que provavelmente o fato não existe. Mas há casos concretos em que o juiz verifica concretamente que é muito difícil ou até impossível a parte sobre quem recai o ônus probatório provar o fato, ou que é muito mais fácil para a parte adversária fazê-lo. Ou seja, o juiz constata que naquele específico processo a suposição desenvolvida pelo legislador é inadequada. Por isso, a reformula no caso concreto. Tal decisão há de ser fundamentada. Não bastasse a imposição geral extraível do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal de 88 e do artigo 11 do CPC, o próprio artigo 373, parágrafo 1º do CPC, veicula a exigência específica nesse sentido, a evidenciar a importância que a motivação assume em tal hipótese. Da decisão que determina a redistribuição do ônus da prova ou o descarta, cabe agravo de instrumento, como se vê do artigo 1015, inciso 11 do CPC. A parte a quem for imposto, mediante a redistribuição, o ônus da prova, deverá também receber a oportunidade de dele desincumbir-se.
há previsão expressa a respeito na parte final do parágrafo 1º do artigo 373 do CPC. E, de resto, trata-se de imposição da garantia constitucional do contraditório. Isso significa, em primeiro lugar, que a parte não pode ser surpreendida por uma inversão do ônus da prova realizada apenas no momento do julgamento da causa. Sempre que possível, o momento mais adequado para a redistribuição é a fase de saneamento do processo, antes do início da fase de instrução probatória, como se vê do inciso 3º do artigo 357 do CPC. Mas não fica vedada a redistribuição depois disso. Por vezes, apenas depois do saneamento, já na fase probatória, o juiz constata a configuração concreta dos pressupostos da redistribuição. Mais ainda, essa constatação pode dar-se com a instrução já encerrada, com os autos já conclusos para julgamento, ou mesmo em segundo grau de jurisdição. Mesmo nesses casos, a redistribuição do ônus da prova é possível, mas será imprescindível, sob pena de cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, reabrir a instrução probatória, dando à parte onerada pela redistribuição uma nova oportunidade de requerer e produzir provas. Há ainda outras leis que permitem ao juiz alterar a distribuição do ônus da prova em determinadas situações. É o caso do famoso artigo 6º, inciso 8º do CDC, segundo o qual cumpre ao juiz inverter o ônus da prova em favor do consumidor quando esse for hipossuficiente, ou seja, não detiver condições técnicas, econômicas, socioculturais, etc., para produzir a prova e forem verossímeis as alegações de fatos por ele feitas. Também aqui a atividade do juiz não será arbitrária, nem discricionária em sentido estrito, cabendo-lhe fundamentar a decisão. E também aqui há de se dar oportunidade para o fornecedor, após a inversão do ônus da prova, dele desincumbir-se. Mas essa regra tende a perder grande parte de sua relevância prática diante daquela de caráter geral do parágrafo 1º do artigo 373 do CPC, que lhe é posterior e cujos pressupostos são mais flexíveis. De todo modo, cabe ao intérprete identificar um campo de incidência autônomo da inversão do ônus probatório com base no inciso 8º do artigo 6º do CDC, até porque ela figura no rol dos direitos básicos do consumidor. Uma possível interpretação é no sentido de que, nas relações de consumo, presentes os dois requisitos, verossimilhança e hipossuficiência, o critério para a redistribuição do ônus da prova será ainda mais flexível do que o estabelecido na regra geral. Ou seja, bastaria uma mais tênue indicação da dificuldade de produção da prova pelo consumidor ou da maior facilidade de sua produção pelo fornecedor. A redistribuição convencional do ônus da prova. O parágrafo 3º possibilita às partes convenção a respeito do ônus probatório, que pode ser celebrada até mesmo antes do processo, exceto quando se tratar de direito indisponível ou quando a redistribuição convencional tornar excessivamente difícil o exercício do direito de ação ou de defesa. Trata-se de um negócio jurídico processual típico. Nas relações de consumo, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que invertam ônus da prova em detrimento do consumidor. É o que consta do artigo 51, inciso 6º do CDC. Próximo item, objeto da prova. Devem-se provar fatos, não o direito. Pela máxima iuria novit curia, o tribunal conhece o direito, tem-se que o direito alegado não é o objeto da prova, mas apenas os fatos, ou seja, aquilo que ocorreu de concreto no mundo. Também se diz, da mihi facto dabot tibi ius, dê-me o fato que lhe dou o direito, para significar que basta a parte demonstrar que os fatos ocorreram para que o juiz aplique o direito correspondente. Mas cabem aqui um esclarecimento adicional e uma exceção.
Afirmações de fatos. A rigor, não é propriamente o fato em si que é objeto de prova, mas sim uma alegação, uma afirmação sobre a existência ou inexistência de um fato. É essa afirmação que é posta à prova, que é testada como verdadeira ou falsa. A excepcional exigência de prova do direito. A exceção ocorre quando se tratar de direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, como consta do artigo 376 do CPC. Nesses casos, não apenas o conteúdo da norma, mas também a sua vigência pode ter de ser provada pela parte que invoca tais normas. A princípio, a parte não tem o ônus de produzir tal prova, diferentemente do que se dá quanto à prova dos fatos, cuja oneração incide desde logo. Caberá ao juiz, se reputar necessária, determinar a parte que produza a prova do direito. Interpreta-se o artigo 376 do CPC no sentido de que o direito municipal ou estadual, cuja prova de teor e vigência pode ser determinada pelo juiz, é o de município ou estado distinto daquele em que tramita o processo. Tal interpretação restritiva justifica-se em face do caráter excepcional da regra. Nesses casos, quando a ação ou a defesa se fundar em normas de direito estadual ou municipal, cumpre a parte demonstrar sua vigência e teor, se assim determinar o juiz. Se, por exemplo, se tratar de lei municipal, a prova desse direito poderá ocorrer, entre outras hipóteses, através de uma certidão emanada da Câmara de Vereadores, dando conta da sessão legislativa em que o ato normativo foi aprovado e atestando sua não revogação no momento relevante para a causa. Aceita-se também a comprovação mediante a apresentação de julgados ou manifestações doutrinárias que afirmem a vigência das normas na época pertinente ao caso. No que tange ao direito consuetudinário, o meio testemunhal é também adequado para provar que aquele costume vige naquela região. A falta de tal prova, quando determinada pelo juiz, pode levar ao indeferimento da pretensão, não porque o fato não tenha sido demonstrado, mas porque não houve a certeza jurídica da vigência do direito invocado. Mas não é qualquer afirmação de fato que merece ser objeto de prova. Para tanto, é preciso que o fato seja relevante, controvertido e determinado. Fato relevante. Relevante é todo fato que sirva para influenciar o convencimento do juiz acerca da vontade concreta da norma a ser atuada no caso. Por outro ângulo, é todo o fato que sirva, direta ou indiretamente, para embasar as alegações das partes, o pedido do autor, a defesa do réu. O fato, sob o enfoque da relevância, pode ser classificado como principal ou secundário. Principais são os fatos que constituem o próprio pressuposto, enquadram-se na hipótese de incidência das normas cuja aplicação no caso concreto se discute, ou seja, são os fatos jurídicos, no sentido antes exposto. Os fatos aptos a gerar os efeitos previstos no mandamento normativo. Sob o ângulo subjetivo das partes, principais são os fatos constitutivos do alegado direito do autor e os fatos extintivos, impeditivos e modificativos de tal direito, eventualmente alegados pelo réu. Secundários, ou simples, ou meramente pertinentes, são os fatos que, embora não integrem o pressuposto das normas em discussão, auxiliam na constatação da ocorrência do fato principal. Em outros termos, são os fatos que, embora não constituam o direito discutido, nem o impeçam, extinguam-no ou o modifiquem, contribuem para a constatação da existência ou inexistência do fato constitutivo, extintivo, modificativo ou impeditivo. Eles ajudam na formação do convencimento do juiz quanto à veracidade dos fatos principais. Funcionam, portanto, como indícios. Exemplificando, o réu sustenta a anulabilidade do contrato que o autor pretende ver cumprido. Afirma ter havido coação, que é fato impeditivo do direito do autor, fato principal, portanto. A prova da coação comumente é de difícil produção. Ninguém presenciou o ato. Quem coage atua veladamente, etc. Contudo, existe uma série de outros fatos diversos da coação,
mas que poderão influenciar o convencimento do juiz quanto à ocorrência dela. Exemplo: pessoas presenciaram ameaças anteriores por parte do autor, correspondências emitidas pelo réu antes da realização do suposto negócio, noticiando que não pretendia realizá-lo em hipótese nenhuma, apesar do autor vir insistindo em sua celebração, etc. Estes são fatos secundários, simples, que também podem ser objeto de prova. Uma vez demonstrados, eles podem contribuir, a depender do conjunto de circunstâncias, para a conclusão do juiz de que houve a coação, a despeito de não se produzir prova diretamente a respeito desse fato principal. Assim, fatos outros que não os principais, para que sejam relevantes, hão de ser pertinentes, hão de contribuir de algum modo para formar a convicção do juiz. Aliás, vale aqui uma observação de ordem prática. Na grande maioria dos casos, a prova acaba tendo por objeto os fatos secundários e não os principais. Em casos como no do exemplo de vícios de vontade, a prova dos fatos principais muitas vezes é quase impossível. Os antigos falavam de probatio diabólica, prova diabólica. Fato controvertido. Depois, para ser objeto de prova, o fato precisa ser controvertido, isso é, afirmado por uma parte e não negado pela outra. Se as partes concordam quanto à veracidade do fato, ele é incontroverso e seria inútil ocupar-se de demonstrar aquilo que já está aceito como demonstrado. Nesse sentido, o artigo 374 do CPC estabelece que não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, inciso 2º, bem como os admitidos no processo como incontroverso, inciso 3º. A hipótese do inciso 2º concerne aos casos em que, ativamente, uma das partes afirma a ocorrência do fato que lhe é desfavorável. Já o inciso 3º concerne aos casos em que uma das partes omite-se de impugnar o fato afirmado pela outra, aceitando-o tacitamente como verdadeiro. Como cabe ao réu o ônus da impugnação específica dos fatos articulados pelo autor, artigo 341 caput do CPC, aqueles que o réu não impugnar, vale dizer, aceitar como verdadeiros, em princípio não necessitam de prova. Em geral, isso também se aplica à hipótese de revelia, caso em que a ausência de contestação acarreta a presunção de veracidade de todos os fatos aduzidos pelo autor, como se vê do artigo 344 do CPC. Ambas as hipóteses podem ser reunidas em uma única, a dos fatos incontroversos. Assim, fatos incontroversos são aqueles a respeito dos quais as partes não discutem. Em princípio, como afirmado, será desnecessária a prova. As partes não têm interesse jurídico para promovê-la. Nem há sentido, em princípio, em o juiz determinar a produção de prova de ofício, ressalvando-se casos excepcionais, por exemplo, quando o juiz suspeitar que a ausência de controvérsia presta-se a alguma simulação entre as partes, não cabe ao juiz, nessas hipóteses, insistir quanto ao ponto que não gera disputas, até porque o tempo e os recursos humanos e materiais são sempre escassos. Impõe-se que ele concentre os seus esforços e os da máquina judiciária no enfrentamento das questões fáticas e jurídicas que ainda não foram controversas. Terceiro caso, fato notório. Merece referência à parte o fato notório. Nos termos do artigo 374, inciso 1º do CPC, ele também independe de prova. A lei não definiu o que é fato notório, o que enseja alguma discussão. Uma razoável definição de fato notório foi dada na doutrina italiana. Segundo tal concepção, são reputados notórios os fatos cujo conhecimento faz parte da cultura normal de um determinado círculo social ao tempo em que ocorre o julgamento. Desse conceito destacam-se o seguinte: em primeiro lugar, a notoriedade não decorre da circunstância de um fato ser efetivamente conhecido por todas as pessoas, ainda que só de uma região ou de uma época, até porque isso é impossível. A notoriedade decorre, isso sim, da circunstância de que seja normal o conhecimento de um determinado fato por um tipo médio de homem, dotado de uma cultura média, cultura em sentido amplo, não a técnica, científica, erudita, etc., mas sim a decorrente do próprio convívio e experiências sociais. Segundo lugar, a notoriedade tem caráter extremamente relativo, estando vinculada a espaço, tempo e grau cultural.
O que é notório em uma região não o é em outra. O fato notório em uma dada época pode não o ser em outra. Por outro lado, não basta que o juiz conheça o fato para que ele seja notório. Tem de estar presente o requisito acima destacado. Aliás, pelo contrário, é até possível que o juiz pessoalmente não saiba da existência do fato, e este, nos termos acima expostos, mesmo assim seja notório. Pense-se nos seguintes exemplos. Ter nevado em Curitiba em julho de 75, o dia em que conquistou o pentacampeonato mundial de futebol masculino, a morte de Tancredo Neves, etc. Todos esses fatos são notórios, num dado limite de espaço e tempo. A notoriedade da neve em julho de 75 em Curitiba põe-se nos processos que tramitam nessa cidade ou em sua região metropolitana, e na medida em que o tempo passa, talvez o elemento da notoriedade se esmaeça, mesmo naqueles limites territoriais. Na época, ou alguns meses depois, a notoriedade desse fato estendia-se a todo o Brasil. Essa relatividade é inerente ao fato notório. Em certo sentido, o fato notório é enquadrável entre os incontroversos. A informação assente no... Mas a desnecessidade de prova do fato notório comporta esclarecimento. Provar a existência do fato notório é dispensável, mas a autorizada doutrina sustenta que a parte pode propor-se a comprovar a inexistência de fato notório que se mostre relevante para a causa. Na medida em que tal pretensão probatória é revista de seriedade, a ser aferida no contexto em que está inserida, ela deve ser acolhida. Fato determinado. Por fim, o fato como objeto de prova tem de ser determinado, preciso. Há de se saber exatamente o que se pretende provar. Tal exigência se impõe até mesmo para que possa o juiz verificar a presença dos outros dois requisitos, o da relevância e o da controvérsia. Nesse ponto, cabe prévia análise da chamada prova da negação, o que é objeto do tópico seguinte. E esse tópico seguinte, que está na tela aí para os senhores, fato negativo e negativa de fatos, a prova da negação. Nós veremos a partir do próximo vídeo. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, para que ele não fique demasiadamente extenso. Vamos tratar desse próximo item no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.